Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E vocês já pensaram o que aconteceria se um vilão do Batman ele reunisse todo o intelecto de todos os outros vilões do Batman? É algo bem específico para se pensar, mas aqui na Batcaverna a gente já tinha pensado sim. E essa pergunta foi respondida num episódio do desenho The Batman de 2004. Só que esse vilão em si, que aparece nesse episódio, não é um ser vivo, e sim uma inteligência artificial que vai se proclamar como o maior gênio do crime de Gotham. E hoje em dia na cultura pop agora esse assunto aí da inteligência artificial tá em tudo. Ela tá lá fazendo muito trabalho de escola, faculdade, até uns roteiros aí de Hollywood também. Mas aqui nesse desenho ela foi lá atrás do Batman para se provar aí como esse grande vilão. Então no vídeo de hoje nós vamos analisar então esse episódio, ver os seus momentos marcantes e tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já deixa aquele bate-like, deixa também um bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Deixa já aqui nos comentários se no início do vídeo você já sabia qual episódio a gente estava falando desse desenho The Batman. Dito isso, esse episódio que a gente vai analisar hoje se chama O Maior Gênio do Crime de Gotham. Pois é, eu dei spoiler lá na introdução desse vídeo. E ele foi o último episódio, então, da terceira temporada do clássico já e talvez injustiçado, desenho do The Batman. E aqui nós vamos ver o Dr. Hugo Strange, ainda chefe de Arkham, criando um banco de dados de inteligência artificial chamado Dave. E ele está codificado com as mentes dos maiores criminosos de Gotham, para prever os crimes e detê-los. No entanto, o Dave se liberta e mais tarde fica prestes a revelar a identidade do Batman e Quantum caça. E realmente esse episódio aqui foi muito marcante ali no desenho, é um dos melhores. Então bora começar a análise aí da história desse episódio, que coloca o Batman aí contra essa inteligência artificial suprema. Será que o preparo do Batman tá em dia? O episódio inicia com o Dr. Hugo Strange, apresentando a um grupo seleto de pessoas, entre elas o Bruce Wayne, a nova geração na tecnologia de combate ao crime. E ele se refere ao emulador de vilões digitalmente avançado, ou simplesmente Dave. O doutor diz que ele é formado pelos perfis psicológicos dos criminosos mais diabólicos do Asilo Arkham. Assim, o Dave é projetado para simular os padrões de pensamentos deles. Realmente não tem nada de perigoso aí numa tecnologia assim, né? O que poderia dar errado? Mas, brincadeiras à parte, essa premissa ela realmente fisga qualquer um. Uma super inteligência com todo o intelecto aí dos principais vilões do Batman ali para prever e capturar eles? Poxa, aí é possibilidades infinitas para uma história. Muita gente já lembra essa coisa de prever o crime antes dele acontecer com aquele filme do Spielberg, o Minority Report. Bom filme, fica a recomendação. O Strange diz que pretende usá-lo para solucionar crimes dos vilões ou até prevê-los antes deles serem cometidos. O doutor ressalta que o Dave é tão avançado que ele nem se dá conta que ele é um programa de computadora. E para provar o seu intelecto, o Strange faz uma demonstração com o Dave, onde ele dá pistas de um crime e o programa soluciona num piscar de olhos que foi o Coringa, o responsável, e o que o vilão vai fazer em seguida. E com essa inteligência artificial aí, pode aposentar o Batman em Gotham. Contudo, o Dave, que até esse momento aí ele tá todo mega amigável, ele é cordial quando fazem as perguntas para ele, do nada ele fala para todo mundo que ele faria um plano melhor do que esse do Coringa hipotético que o Strange disse para ele. Só que eu planejaria algo mais elaborado. E ainda diz ali pro doutor que enquanto ele existir, Gotham jamais vai estar segura. Aí nesse momento todo mundo já levantou a sobrancelha, né? Daí o Dave simplesmente causa uma espécie de curto-circuito na sala. Mas na verdade o Strange depois revela que o programa fez um upload e saiu do servidor de Arkham. E em meio a trovões, o doutor anuncia que o maior gênio do crime de Gotham acabou de fugir. Bastante dramático o Hugo Strange aí nesse grande título que ele deu pro Dave. Mas assim, é irônico, que tal qual, um prisioneiro de carne e osso em Arkham, o Dave, ele também conseguiu escapar, mas do jeito, dele. E a título só de curiosidade, essa não é a primeira vez que o Batman ele enfrenta uma grande inteligência artificial. Porque lá no desenho do Batman série animada, tivemos o supercomputador do mal inesquecível chamado Hardak. E o seu objetivo era eliminar a raça humana, para que ela não cometesse crimes. O grande destaque dessa inteligência artificial é que, além da sua forma de computador, ela também ganhou uma duplicata que achava que era o Bruce Wayne real, rendendo aí um dos melhores episódios daquele desenho e que a gente já falou aqui no canal.
E aí, no campo das referências desse supercomputador aí, inteligência artificial, o Dave, ele tem, tipo, 3 luzinhas, assim, que é para ser, digamos, o rosto dele. E essa estética desse triângulo, dessas luzinhas aí, com certeza é uma referência ao vilão, né, do Superman, o Brainiac, que inclusive também é uma inteligência, né, suprema. E por fim, no campo cinéfilo, o nome Dave é também uma referência ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde temos um supercomputador chamado HAL 9000, que fala de uma maneira similar ao Dave aqui no desenho, super calmo e que se considera incapaz de cometer erros. E Dave, nesse filme do 2001, é o primeiro nome de um dos tripulantes, né, da nave que o HAL 9000 opera, e que também tem uma cena super emblemática que todo mundo lembra desse filme. De forma suspeita, o Hugo Strange já sugere que chame o Batman para este caso. O Gordon não sabe se isso será necessário, mas o Doutor diz que o Dave acha que é um criminoso real, sim. E o Doutor fala que seguramente o Dave testará a sua veia de super vilão pré-programada. Mas o Gordon diz que o programa não tem um corpo. Ah, mas o Dave está um passo à frente. Ele vai até uma fábrica de tecnologia e assume o controle dela para fazer o seu super corpo tunado. Gostei do seu casaco. E essa cena realmente é muito boa, porque eles intercalam a chuva e os trovões que tá acontecendo do lado de fora, com o próprio Dave ali montando o seu corpo, né, cortando as partes, né, juntando, né, o seu corpo. E realmente parece que ele é, digamos, um monstro de Frankenstein, né, com aqueles trovões que a gente vê no filme lá quando o monstro é criado. Aqui eu acho que eles quiseram fazer essa analogia também, né, do Dave construindo também o seu corpo por pedaços, tal qual a criatura lá do filme. E o design aqui do Dave fica sensacional. E para ter uma certa teatralidade, o robô pega o casaco aqui de um trabalhador ali da fábrica, para ele ficar maneiro. Continuando a sua teatralidade, o programa invade a transmissão da TV da cidade e se apresenta a todos. Ele fala que é o maior gênio do crime de Gotham, e vai provar isso. Em Arkham, o Strange dá um sorrisinho vendo isso. Já o Alfred fala que esse discurso do Dave foi bem lugar comum. Alfred, em qualquer encarnação de mídia, sempre tem os comentários mais certeiros. E também, se o Dave fosse querer também lutar aí contra o Alfred, aí ele não ia ter chance. E nesse pedaço aqui também do episódio é legal de ver esse padrão de comportamento aí da inteligência artificial. Porque realmente ele tá parecendo bem os vilões do Batman, né? Como eu usei bastante ali a palavra da teatralidade, né? Que ele vai lá, pega um casacão maneiro pra ter um visual maneiro. E também é bem dramático na maneira de anunciar o seu plano, né? Ele vai lá e invade, né, um programa de televisão e se anuncia como esse grande gênio do crime de Gotham. Mas agora vamos ver ele pondo esse plano em prática. O Bruce chega à conclusão de que o robô tentará invadir o supercomputador mais poderoso de Gotham, que é o item mais vigiado da cidade. E ali tem os dados mais importantes das pessoas da cidade, como os financeiros. E dito e feito, o Dave invade o local, e todos os passos do seu plano são todos cronometrados com exatidão. Ele invade um cofre super protegido com lasers à la Resident Evil 4. E o time do robô, claro, também é perfeito. Quando o Dave consegue pegar os dados do servidor central, o Batman chega ali e se inicia o primeiro confronto deles. E todas as etapas ali que a gente foi vendo dele invadindo, né, o prédio, o Dave ia narrando e até cronometrando, né, e tudo ia dando certinho como ele ia falando. E outro detalhe que tudo naquele tom calmo e sem nenhuma surpresa ali do robô, sem qualquer emoção. O Dave revela que estava esperando o herói. Tudo isso devido ao seu intelecto superior. Nas primeiras trocas de golpes, o robô consegue prever tudo perfeitamente. E quando Batman pergunta por que o Dave está fazendo isso, este responde: por que o herói se veste de morcego e combate o crime? O robô diz que ambos traçaram seus objetivos e por isso Batman quer deter ele. E quando o herói é quase morto dentro do cofre, o Dave consegue escapar com os dados. Por que fazemos o que fazemos, Batman? E detalhe também para esse cenário da luta dentro do supercomputador que ficou muito legal. A iluminação ali daquele local e ele ter algumas armadilhas ali deixaram a luta bem mais tensa. E o detalhe legal que eles também adicionaram foi a questão mais filosófica ali enquanto eles estavam lutando. Que o Dave, naquela fala dele, ele deixa bem expresso que a natureza dele é realmente ele ser esse gênio do crime e se provar contra o Batman. E isso é tão natural quanto o Batman querer combater o crime. Então o que ele faz é da natureza dele. Só que naquela noite, o Dave já põe o seu plano em prática. Ele fala que a maioria dos crimes se baseia no ganho financeiro. Mas ele não é qualquer um. O Dave decide roubar o dinheiro da conta de todo mundo em Gotham, zerando geral. Isso porque, segundo ele, crime supremo deve procurar a histeria geral da população. E para completar, ele também apaga todas as luzes da cidade, aumentando ainda mais o medo de todo mundo. Não antes do Dave deixar a sua marca registrada, que é o seu nome,
nos prédios, usando os letreiros da cidade. Caraca, em menos de um dia, o Dave acho que ele causou mais danos do que muitos vilões aí do Batman, sei lá, só nesse dia mesmo. Isso realmente a gente não pode tirar aí das glórias do Dave. E novamente aqui é engraçado ver que ele tem toda uma lógica para enquanto ele tá fazendo o plano ali para causar histeria geral, né? Ele rouba os dados, ele apaga as luzes. Tudo bem meticuloso. Mas aí no finalzinho ele tem aquela coisa do intelecto lá, do como ele pega dos vilões do Batman, que talvez é aquela coisa do ego dele ter que se mostrar, e ele vai lá e fala, não, peraí, ainda vou deixar minha marca registrada aqui, e coloca o nome dele lá nos letreiros. Ou seja, a gente tem realmente aqui o perfil psicológico, né, dos vilões do Batman falando bem alto. Provando ainda mais o seu intelecto, o Dave adivinha certo que o Batman tinha colocado um rastreador nele. E ele até fala que foi previsível. Assim, mais uma luta se inicia no topo desse prédio. O Dave novamente leva vantagem ao demonstrar que é mais veloz e forte que o morcegão. E ele, de fato, ele vence o Batman. Mas no seu momento de glória, ele diz que somente matar o Batman seria algo ultrapassado. Ele larga o herói humilhado no chão e fala que ele voltará para fazer o Batman ter a sua derrota suprema. E sim, gente, aqui é canônico, o Batman ele foi de fato aqui derrotado. Se o vilão quisesse, ele teria matado mesmo o Batman. O Dave realmente ganhou do Batman, mas aí pela sua arrogância, né, de querer sempre a coisa suprema, no caso ele que é a derrota do Batman suprema, aí ele não matou o morcegão. De novo, eu acho que aí é o perfil psicológico lá dos vilões do Batman falando mais alto. O Batman volta com o rabinho entre as pernas para a Batcaverna, mas faz algo importante. Ele examina o HD original do Dave para procurar uma forma de derrotá-lo. E nessa análise, ele chega à conclusão que a fuga do Dave foi pré-programada pelo Hugo Strange. Assim, o herói vai confrontar o Doutor, que está à luz de velas. E o Strange fica fazendo um joguinho, falando que o limite da insanidade e da genialidade é tênue. Ele tenta atirar no Batman, mas é detido. O Bruce descobre que o Doutor tem uma obsessão nele. O Strange quer descobrir o motivo da obsessão do Batman pelos criminosos. O vilão também revela que o Dave compartilha essa mesma fascinação dele, já que um pedaço do Strange também está no programa. Dave compartilha minha fascinação por você, Batman. E essa aqui realmente é uma ótima cena. Primeiro porque aí no contexto do desenho, é aqui que o Batman ele finalmente desmascara aí as intenções do Hugo Strange e aprende sobre essa obsessão que ele tem pelo herói. Isso vem, claro, direto dos quadrinhos e tá bem transposto aqui para esse personagem. E ao longo dessa terceira temporada, o Strange ele tinha aparecido e sempre dava, né, essas dicas que realmente ele ia ser um vilão. E segundo, né, que pro ato final desse episódio, essa revelação do Dave do porquê que ele realmente quer estudar tanto o Batman, é importante, porque em seguida a gente descobre que o Dave ele pegou uma calculadora, fez alguns cálculos simples e descobriu que o Batman é Bruce Wayne. O Dave aparece na porta da frente da mansão Wayne e pergunta pro Alfred se o Batman está. Logo quando o Bruce retorna da Batcaverna, o Dave já o está esperando. Ele pergunta ao herói como o Batman pode ser destruído. Para isso, ele diz que o Bruce vai se autodestruir. O Dave montou uma armadilha, onde se ele escolher salvar a vida do Alfred, o computador do Batman vai revelar a sua identidade para a cidade inteira, numa transmissão. Mas se ele cortar a transmissão, o Alfred morrerá. E para piorar tudo isso, tem um contador rolando ali e ele vai acabar em breve. E um detalhe que me pegou e meio que depois é ignorado aí ao longo do episódio, e de novo, eu sempre entendo por quê, por causa do limite, né, do tempo até do episódio, é que a trama ela ignora muito o que estava acontecendo com o resto da cidade, né? Que só tem aquela cena lá quando o Dave apaga todas as luzes e deixa todo mundo sem dinheiro, depois disso tudo é ignorado. A trama só volta a mostrar a cidade agora que o Dave colocou numa grande painel assim da cidade sobre essa revelação do Batman. Então vai ser transmitido para todo mundo e tá todo mundo ali assistindo de boa, sabe? Então esse detalhe aí da história realmente fica mais negligenciado e fraquinho aqui nessa história. O Batman ele não pensa duas vezes e fala que ele escolhe uma terceira opção, tentando atacar o Dave. Daí se segue uma nova luta entre os dois na Batcaverna. O Dave ele fica decepcionado, porque tudo isso foi muito previsível. E como um bom vilão, o Dave inicia um discursinho, que eu até achei legal, porque ele começa a falar como ele fez para chegar no nome do Bruce para ser o Batman. Todos os parâmetros que ele foi usando até chegar no principal, o motivo do Batman querer ser um herói, o assassinato de seus pais. E ele completa falando que todo herói tem uma origem, e Bruce Wayne tinha isso. Tuas peças, a resposta foi óbvia. Bruce Wayne. E essa última frase aí do Dave eu frisei bastante, porque foi aqui que ele foi derrotado. Porque aí o Batman, com seu preparo, pôde pegar argumentos que vão então derrotar o vilão. O Bruce tenta livrar o Alfred, mas o vilão chega antes dele ter sucesso em cortar as cordas, e o acerta com tudo.
O robozão aqui até tira o capuz do Batman, decretando a sua vitória. O Bruce admite que o Dave ele tem todas as respostas, menos uma. O herói pergunta que todo supervilão também tem uma origem. E aí ele pergunta qual a origem do Dave. E isso, meu irmão, faz o Dave ficar pistola. E ele fica repetindo a origem dos outros vilões do Batman, e não é a dele. Então o Batman fala para o Dave que isso é porque ele é só um programa de computador. Por isso ele não tem uma origem concreta. A minha origem, eu caí numa substância química. Foi o Coringa? E aí a história desse episódio amarra muito bem porque a gente volta lá pro início, quando o Dr. August Strange estava explicando, os detalhes sobre o Dave. E lá ele diz que o Dave ele realmente se vê como um criminoso real. E ele não se via como um computador, ele não sabia que ele era isso. Contudo, essa lógica aí do preparo do Batman fez então o Dave perceber isso. E aí bugou total esse vilão. Tela azul então por maior gênio do crime de Gotham. O Dave fica completamente vulnerável, dando tempo pro Batman acertá-lo e parar a transmissão que revelaria sua identidade. Caído então na sua própria armadilha, o Dave é amassado pela moeda gigante da Batcaverna, enquanto o Batman diz que ele não tem um começo, mas certamente vai ter um fim. Poético. Com essa transição cinema do olho do Dave sumindo para essa lua acima do Asilo Arkham, no final do episódio é mostrado que o Hugo Strange agora é a paciente do local, e ele promete ao Batman que ele ainda não derrotou o verdadeiro gênio do crime de Gotham. E esse foi então o episódio, galera, do grande gênio do crime Dave, no episódio de The Batman. E esse episódio foi muito bom rever, porque é uma premissa realmente sensacional, e eu acho muito legal essa ideia da inteligência artificial com todo o intelecto aí desses vilões do Batman, ao mesmo tempo que ele pega os seus trejeitos e se comporta como um vilão aí, mega teatral do Batman, e eles mesclam muito com aquela lógica de inteligência artificial que a gente vê muito em filmes na cultura pop, que é como elas agem, Então a nossa querida inteligência artificial aí, o Dave, ele pode ter aparecido só nesse episódio, mas foi bastante marcante, e pra mim eu acho que vai ser quase uma regra, sempre quando você faz um desenho do Batman, uma nova encarnação dele, sempre tem que ter algum episódio pegando alguma inteligência artificial, algum robô do mal, que tenta derrotar o Batman baseado na sua lógica lá de, sei lá, de quantos terabytes que tem armazenado de inteligência. Para mim só teve alguns deslizes em relação à questão ali da cidade, que ficou mais negligenciada, mas eu entendo que a questão mesmo da história do episódio eles queriam focar muito no confronto do Dave com o Batman. Então, assim, é um grande episódio e fica aquela dica se quem vai ver episódios isolados das séries do Batman, de The Batman, dá para assistir esse episódio aqui tranquilo. Mas, galera, essa foi a minha opinião em relação ao episódio. Agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam aqui do Dave? Coloca aqui nos comentários se vocês acham que o Batman realmente consegue derrotar aí essas inteligências artificiais. E já sabe também, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as notificações aqui do canal. E se quiser ainda apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.